Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? Querido Christian Barbosa! Cara, o Paçoca gostou muito de você sabe disso, né? É, muito legal. Olha lá, ele não sai daí, cara. Olha lá, ele não sai daí. Eu acho que ele não tá querendo que você puxe a orelha dele, que eu falei que que eu ia perguntar por que o Paçoca não faz xixi no lugar certo. Olha lá, ele já sabe. Por que não, hein, Paçoca? Tá querendo te comprar aí. Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, querido Christian Barbosa? Bem, tem vários fatores para isso, né? Mas tem desde fatores emocionais, fatores com relação a desculpas de tempo, a gente tem problemas com relação à complexidade das tarefas. Essa foi uma pesquisa que eu comecei a fazer, foi 1 ano de pesquisa, para entender o seguinte: por que a gente procrastina tanto, né? Por que a gente adia tantas coisas que a gente tem que fazer na nossa vida? E quais são as técnicas que realmente funcionam, quais são as técnicas que simplesmente são placebo e não servem para nada? E aí você vai entender o seguinte: a primeira coisa é, se você não faz alguma coisa que você deveria estar fazendo, entenda que é natural isso. Procrastinar, adiar, é uma coisa do ser humano. Perfeito. Você não tá uma pessoa, você não é fora da curva pelo fato de você fazer isso. Exato. Se você não procrastina, você está morto, porque a gente procrastina a vontade de beber uma água, de ir num banheiro, de coisas naturais. A gente faz isso o tempo todo. Não existe eliminar a procrastinação. Ah, tá legal. Não existe isso. Tá. Isso foi uma das sacadas que eu tive durante a pesquisa. Então o que as pessoas têm que entender, a gente tem 2 tipos de adiamento. Aquele que é o prejudicial, que prejudica a nossa vida e faz com que a gente não saia do lugar. E tem aquele adiamento que é um adiamento que ele não vai te fazer mal. É aquele adiamento que você fala, tudo bem, hoje eu não estou a fim de fazer, beleza, vou pegar o melhor momento da minha vida para fazer isso. Às vezes ele é isso. necessário. Totalmente necessário. Tá. Agora, as pessoas estão deixando de fazer coisas que são importantes para elas. Tá. A gente perguntou isso numa pesquisa do livro. E as 3 coisas que as pessoas mais adiam da Vamos lista lá. aí... Atenção, vê se você se identifica aí. Academia, exercício físico. As pessoas adiam demais fazendo exercício físico, academia. Isso é tão importante para o nosso tempo, para a nossa saúde, para a gente se sentir melhor, para aumentar a nossa energia. Tem gente que às vezes fala assim, nossa, eu já acordo cansada. Fora os fatores, obviamente pode ser algum fator hormonal, algum fator de saúde, realmente que ela teria que procurar um médico, mas tem os fatores que o esporte pode estar te dando sem você precisar tomar remédio e que as pessoas não usam isso, sabe? Perfeito. Segunda coisa que as pessoas mais adiam é a questão da leitura. A gente lê muito pouco aqui. Muito pouco. Nossa, é uma vergonha nacional a quantidade de livros que a gente lê, né? Comparado com países que leem 10, 12, 15 livros, o brasileiro lê uma média, se não me engano, o último dado foi de um livro e alguma coisa, um livro ponto 2 por ano. Por ano. As pessoas compram os livros, ficam empilhando, juntando pó. Exatamente, e não leem os livros, né? Então, assim, esse é um ponto que a gente precisa parar para pensar e leitura é fundamental para desenvolver. Terceira coisa, isso me chamou a atenção, saúde. Olha que interessante, dentro da pesquisa eu entrevistei alguns médicos que tratavam de doentes terminais. Caras que, por exemplo, tiveram um câncer de pulmão, alguma coisa muito grave, assim, tem que parar de fumar. E o cara, mesmo no bico do corvo, não parava de fumar, não mudava os hábitos, ele não parava para cuidar da sua própria saúde. Quantas pessoas hoje estão mal de saúde e não conseguem se cuidar? Porque estão apressadas demais fazendo alguma outra coisa, sabe? Então, a gente tem que parar para entender o seguinte: o verbo mais conjugado no mundo hoje é o verbo correr. Quando você encontra alguém na rua que você fala, e aí, como é que tá a vida? Tô na correria, tô correndo muito. E eu defendo o seguinte: vamos parar de correr e começar a andar? Porque quem anda aproveita mais, curte mais, vive mais. A vida não é curta. A vida só é curta para quem não aproveita a vida. E as pessoas simplesmente não estão reparando isso. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente quebra este padrão? E este nosso instinto, como você disse, é natural. Como é que a gente quebra isso? Porque é difícil você quebrar algo que é natural. Exato. A primeira coisa, a pessoa tem que reconhecer isso. Ela tem que querer. Tá. Infelizmente, muita gente, que foi o meu caso, a gente só consegue mudar quando a gente tem um problema severo de saúde, uma perda de uma pessoa, um relacionamento. Então a gente tem 2 formas de mudar: dor ou amor. Dor ou amor, perfeito. Ou a gente muda porque a gente está sofrendo e não tem mais uma forma, ou muda. Tá. Ou a gente muda por um autoconhecimento, onde você para, e as pessoas estão tão correndo que não fazem isso. É para dizer o seguinte: cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Legal. Será que não é o momento de eu mudar, de eu ter mais saúde, de eu ter mais relacionamentos, de eu ter mais prazer, de eu ter mais empreendedorismo de mim mesmo? Então, se as pessoas não param e não reconhecem isso, não tem técnica que mude. Cristian, o que acontece muitas vezes é que a família identifica isso, mas a própria pessoa não identifica. Isso é muito comum. Então, a gente tem uma nova geração aí
que desiste muito rápido das coisas, que começou, não gostou, parou. Começou, não gostou, parou. Não consegue, às vezes, evoluir por causa disso. E me preocupa demais. Preocupa demais o que vai acontecer daqui a 15 anos, porque eles vão ser os nossos líderes, né, cara? Então, eu me preocupo muito com isso. Só que às vezes não dá pra identificar. É só a gente olhar a gente há 20 anos. É só eu me olhar. E alguém falar, meu, você tá fazendo tal coisa. Ah, falou, beleza, tô fazendo nada. Agora os pais percebem, às vezes o irmão mais velho percebe e tal. Como é que a gente ajuda a pessoa? Porque não adianta você falar pra ela. Como é que você ajuda, cara? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? A primeira coisa é, as pessoas não mudam porque você quer que elas mudem. Infelizmente, é a maior verdade do mundo, mas não adianta você querer martelar alguma coisa na cabeça da pessoa. Não vai. A gente tem que influenciar a pessoa a mudar por si própria. Vai lá, me ajuda então. Como que eu faço isso? Como eu faço? Primeira coisa, olha só, hoje tem tanta gente que, na própria internet mesmo, você pega um canal no YouTube, quantas pessoas que estão passando pelaquela coisa que aquela pessoa está passando, e às vezes um vídeo que aquele cara fala, que ele se identifica com ele, fala, cara, eu estou passando por isso, e eu mudei e fiz outra coisa. Então às vezes não é você falar, é você achar alguém que fale através de você. Perfeito. Algum exemplo, alguma coisa. Com adolescentes funciona pra cacete. Perfeito, gostei disso. A gente está numa época onde o imediatismo, né? Tá. Por isso que eles desistem fácil, porque tudo vem fácil. E tudo muito rápido. E é muita informação. A gente tava falando disso agora aqui, se não aparecer os 2 tiquinhos lá no WhatsApp, você fica louco. Exato. É tanta informação, é tanta coisa chegando, que esse adolescente, esse jovem, não só adolescente, né? Então falando do cara de 30 anos que isso. também tá assim. Ele fala, cara, e agora? Eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. E não faz nada, né? É uma correria que não leva a lugar nenhum, que não deixa ele mudar, mas deixa ele super ocupado. Tá. Então a questão é, será que você está ocupado ou você está evoluindo? Porque a ação não é evolução. As pessoas agem demais e evoluem muito pouco. E aí, então, por exemplo, você imaginar isso que está acontecendo, você está identificando isso na tua casa, com teu filho, com teu neto, enfim. Você buscar alguma mensagem que tenha isso e deixar ele assistir, fazer ele ver. Eu acho que você colocar para a pessoa ver ajuda. Tá. Segundo, às vezes você mesmo ir em alguns lugares com essa pessoa, às vezes é uma palestra, às vezes é um filme, às vezes é alguma coisa que começa a gerar discussão. Legal. Eu acho que muitos deles não mudam porque também não tem essa discussão. A gente vai e quer colocar fórceps naquela situação. E aí você fala assim, pô, não é a fórceps. Você não pergunta, né? Você quer falar só. Tem que perguntar, diálogo, tem que ouvir, óbvio. Tem que ouvir, tem que falar. E aí juntos, talvez assim, posso te ajudar nisso? Eu acho que eu conheço alguém que pode te ajudar. Legal. Então esse é um ponto. É tipo depressão. Tá. O cara que está depressivo não aceita que está depressivo. Nunca. E não quer ir num médico fazer o seu tratamento. Então, às vezes, a gente tem que ajudar esse cara a se autoajudar e entender, cara, olha o que você está perdendo. Será que se você tivesse, né, o teu ânimo diferente, se você tivesse mais disposição, mais vida, será que não faria diferença na sua vida? Então, trazer pessoas que fazem esse rapport com ele, ouvir de outras pessoas e influenciar o ambiente ajuda a pessoa a começar a mudar. Legal. A gente começou o nosso bate-papo falando sobre a história da correria, do tempo. E aqui eu tenho outro livro teu aqui, que é De Tempo ao Tempo, né? E a Tríade do Tempo. Tá aqui, vamos lá. Como é que a gente organiza melhor o nosso tempo para não usar o tempo como desculpa? Ou estou sem tempo como desculpa? Como é que a gente organiza isso, cara? Bem, primeira coisa, a gente tem que ter muita clareza do que é importante. Saber as nossas prioridades é fundamental. E as pessoas não sabem isso e vão fazendo tudo. Então aquela coisa de você fazer... que é a prioridade do Paçoca agora é cavar a almofada atrás de você. Ele está dormindo atrás de você, cara. Eu gostei dele também. E ele gostou muito de você, tenha certeza disso. Desculpa, me perdoa. Vai. E tá cutucando aqui para fazer carinho, né? Saber as nossas prioridades é muito importante. E não é a prioridade da vida. Porque a gente fala muito assim, vamos achar um propósito. Tal. Às vezes é difícil de achar isso. É a prioridade da semana. É a prioridade do mês. Amei isso. Vamos lá. Então, peraí. Para de achar que você tem a prioridade da vida. Gente que fica, às vezes, pensando muito nisso. Cara, você deu um exemplo maravilhoso agora. A pessoa fala, não, eu vou resolver isso, porque quando eu realizar esse meu sonho, tudo vai ser diferente. Quantas vezes você ouviu isso, bicho? É uma desculpa para adiar. Então é o seguinte, tenta ter um sonho por semana, por exemplo. Perfeito. É isso? É olhar a prioridade do agora. Do agora, do hoje. E quando eu falo do hoje, às vezes o hoje ele é um hoje muito imediatista. Mas assim, pensa na semana. No mês, seja. Exato. Tá. Então assim, putz, essa semana, esse mês eu preciso aprender a fazer planilhas porque isso vai me ajudar no meu emprego. Esse mês eu preciso aprender um hobby porque eu estou super estressado. Então, o que é a grande prioridade do teu mês? E aí o que você faz? Você começa a colocar tarefas ao redor dessa prioridade. Então, se você identifica a prioridade, você descobre o que te leva a essa prioridade e já começa a ajudar. Primeiro passo. Legal, passo. Gostei disso. Segundo passo. Vai. As pessoas têm uma mania de fazer a agenda do dia.
o que eu vou fazer hoje? Faz aquela lista. Tá. E esse é o maior erro do mundo. Mentira, cara. Ou aquela coisa do dia anterior, tipo assim, o que eu vou fazer amanhã? E faz a lista, assim. O que acontece? Esse foi o modelo que você aprendeu na escola. Porque você ganhou uma agenda diária, e a agenda diária te impunha um dia. Te colocava assim, o que eu tenho para hoje? Por isso que você chegava para sua mãe e falava assim, mãe, daqui a 3 meses tem a prova do livro Dom Casmurro. E a tua mãe, quando lembrava de comprar o livro? 2 dias, 3 antes, porque ela viu o dia. Nossa. Então, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente fala de planejar, não é o dia é muito pouco. O dia já tinha que estar lá para priorizar ele, não planejar. Planejar é futuro, é para frente. Então, a melhor técnica de planejamento, isso tem um monte de dados, estatísticas sobre isso. Me fala. É o planejamento, o melhor de todos que funciona melhor é o semanal. O semanal realmente tem o melhor resultado. Planejamento semanal funciona. Funciona muito, mas ele demora para dar resultado. E por isso que as pessoas não fazem e desistem dele. Não é na 3ª, 4ª semana que ele dá resultado, porque isso é uma mudança de como que você está vivendo. Então a gente tem um outro modelo de planejamento que ele é mais rápido, mais fácil e simples de fazer. Vai, me ensina. Então eu chamo de planejamento tríade, de 3 dias. Presta atenção, gente, ó, tá até aqui na capa, vai, olha lá. Presta atenção, por favor, gente, é importante isso, vamos lá. Então olha só, se hoje, por exemplo, for domingo, você tem que fazer, o que eu vou fazer na minha segunda, assim, na minha terça, na minha quarta? Eu faço essa minha lista. Mas aí o que eu faço? Eu tenho um negócio para quarta, que eu falo assim, putz, isso tem que entregar na quarta, por que eu não faço isso na segunda? Então eu faço um planejamento para frente e o próximo passo é trabalhar com antecipação. Quanto mais eu antecipo, mais as pessoas falam assim, quem é planejado perde a flexibilidade. E é justamente o oposto. Claro. Quem não planeja é que não tem flexibilidade e espontaneidade. O que ele você faz ou faz. Você tem que resolver em cima da hora. Exato. Agora, se eu tenho planejamento e tenho antecipação, eu acordei na segunda e estou com uma dor de cabeça e não estou afim de fazer aquele negócio. Eu falo, ótimo, isso daí é para quarta, eu vou fazer amanhã. Você está com tempo, você está flexível, você está andando ao invés de correr. Por outro lado, se você resolveu na segunda e essa dor de cabeça aparece na quarta, já está feito, né, cara? Exato. Você não vai ficar desesperado e ter que fazer com dor de cabeça. Planejar e antecipar. Planejei 3 dias, o 4º dia eu deixei ele vazio. Para fazer o quê? Para eu começar a absorver coisas que talvez eu não fiz, porque foram coisas demais, ou porque eu não coloquei tudo na agenda. E aí, nesse 4º dia, eu replanejo os próximos 3. Então, se eu seguir de 3 em 3, é mais simples, é mais fácil, dá um efeito mais rápido em termos de resultados, e vai chegar um momento que esse 4º dia vai ficar praticamente vazio, porque você criou um modelo de planejamento. Você pegou musculatura. E aí, o que você faz? Você fala assim, cara, agora é o momento de eu planejar a semana inteira. Aí passa para o semanal. Então, isso hoje, com base em estatística, é o que tem de melhor para as pessoas terem mais resultado no seu planejamento. E como é que você divide isso entre trabalho, família, lazer, amigos? Você faz nessa divisão dos 3 dias, você coloca o tempo que você vai dedicar a cada grupo? Assim? Eu não diria um grupo, porque cada pessoa tem o seu próprio grupo. Né? Por isso que parar para entender o que é importante para mim nesse contexto agora, é fundamental. Quais são os teus papéis? Eu sou casado, eu sou dona de casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho um hobby. Então entender isso. Dentro desse planejamento, se você não coloca você na agenda, porque muita gente acha que planejar é só para o trabalho, e está completamente errado. Então você tem que entender o seguinte, eu acho que a gente tem 3 tipos de atividades que encaixam esses grupos que você falou. A gente tem atividade de curta duração, coisa de 5, 10, 15 minutos, que você faz com você mesmo ou que você faz com o outro. Uma ligação para um amigo, às vezes você ouvir uma música que você gosta, ler 15 minutos de um livro. Atividades pequenas, que você faz como pausas ao longo da tua rotina de trabalho. Isso aumenta a sua sensação de equilíbrio, aumenta o seu aproveitamento de tempo e você realiza mais. O segundo são aquelas atividades de uma duração um pouquinho maior, de 30 minutos a 2 horas. Então é um esporte, é um hobby que você tem que colocar na semana. Eu gosto de colocar, por exemplo, esporte e hobby em dias que às vezes estão pesados. Você fala assim, mas eu vou colocar um hobby, um esporte num dia que foi duro no trabalho? Claro, por isso mesmo. Para você relaxar. Você compensar. O efeito hormonal que isso vai te dar, ele ajuda a te equilibrar e no dia seguinte você está mais disposto. Christian, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Como é que o pessoal... O teu trabalho está na internet aqui, né? Então você consegue comprar os livros do Christian fácil, né, cara? Fácil. Qualquer livraria online tem, nas livrarias físicas. Tá. E é só procurar pro Christian Barbosa. No Instagram, no YouTube, Christian Barbosa, tá você aqui, vai achar Christian fácil. com CH, tá, gente? Olha lá. Aqui, ó, 3 livros do Christian aqui, dicas muito legais, ele já passou algumas pra gente, mas vamos organizar melhor o nosso tempo, de verdade isso, e respeitando a nossa vida pra gente ser mais feliz, e se cobra menos, tá bom? Se cobra menos, viu? Vamos andar, não vamos correr, vamos andar.